Olá pessoal, eu sou o Dr. Marco Antonelli e me pediram para vir aqui falar um pouco sobre a saúde do homem, por ocasião agora de novembro que está chegando. Estamos agora em outubro rosa das mulheres e as mulheres se cuidam naturalmente, vão ao médico anualmente, fazem seus exames periódicos e o homem não tem esse tipo de hábito. Por isso que a gente precisa reforçar um pouquinho as questões relacionadas à saúde do homem. Bom, primeiramente, dizer que nem só da próstata vive o homem. Quando a gente pensa em falar saúde do homem, todo mundo pensa na próstata, mas a gente sabe que o maior índice de mortalidade entre os homens ocorre das doenças cardiovasculares, causadas pela obesidade, colesterol, hipertensão, diabetes, sedentarismo e tabagismo. Então, assim, falando em saúde do homem, a gente precisa primeiro pensar um pouco em mudar alguns hábitos, alguns maus hábitos, e em procurar fazer consultas, pelo menos anuais, nós homens, para que a gente tenha um pouco mais de chance de sobrevivência. As mulheres vivem mais que nós, provavelmente, entre outras coisas, porque elas se cuidam mais. Bom, falando especificamente do câncer de próstata, eu vou passar para vocês aqui alguns slides para que vocês entendam um pouco melhor do assunto. Então vamos lá. Bom, primeiro eu passar para vocês um pouquinho do que é a próstata, né? Então a próstata é essa glândula que fica abaixo da bexiga, na região anterior ao reto. Ela é do tamanho de uma noz. Com o tempo ela cresce, pode ficar até do tamanho de uma maçã. E a uretra, por onde passa a urina, passa por dentro dela. E ela existe para ajudar a fabricar líquidos que vão formar o esperma, o líquido prostático. O líquido seminal vem do testículo, junta-se ao líquido prostático e forma o volume de esperma que o homem tem ao ejacular. Existe uma diferenciação entre o prostatismo e o câncer de próstata. Geralmente, o câncer de próstata é assintomático. O prostatismo são sintomas que a gente tem, que pode ser por conta de uma inflamação da próstata. O prostatismo atinge homens em qualquer idade e o câncer de próstata a partir dos 50 anos. E existe uma coisa chamada hiperplasia benigna da próstata, que é o aumento gradual dessa próstata, que acontece em quase que todos os homens com a idade e pode levar a alguns sintomas que a gente vai ver para frente, que são muito parecidos com os sintomas que podem ser causados pelo câncer. Então, assim, por que é importante falar sobre o câncer de próstata? Porque no homem ele é um dos cânceres mais comuns. Ele é o segundo câncer que mais mata os homens, só perde para o câncer de pulmão, e ele é o primeiro câncer em número. Ao ano, aqui no Brasil, a gente tem cerca de 60 mil a 70 mil casos por ano, e cerca de 25% desses casos acabam evoluindo para uma morte por conta do câncer de próstata. E ele só apresenta os sintomas quando já está no estágio mais avançado. Então, aqui é um desenho esquemático de uma próstata normal, aqui a bexiga, aqui atrás o reto, e aqui uma próstata com câncer, uma próstata já aumentada de tamanho, cheia de nódulos. Bom, quais são os fatores de risco? A maioria dos casos ocorre acima de 50 anos, sendo que quanto mais a pessoa vive, maior o risco de desenvolver. É mais comum nos homens negros e naquelas pessoas que já têm algum parente, ou um parente de primeiro grau, um pai, um irmão que tiveram câncer. Então aí quais são os sintomas? Os sintomas são muito parecidos com os sintomas do prostatismo ou da hiperplasia. Então qualquer doença que atinja a próstata pode dar algum desses sintomas aí, ó. Diminuição do jato, aquelas famosas gotinhas após fazer xixi, dor ou queimação para urinar,
aumento da frequência, ejaculação dolorosa ou presença de sangue na urina ou no esperma. Quais são os fatores de risco para desenvolver o câncer de próstata, além de ter um familiar? Então, o consumo de carnes vermelhas e gordura animal, a obesidade e o tabagismo. E quais seriam os fatores protetores? Então, uma dieta rica em vegetais e alguns minerais e vitaminas ajudam a proteger. Então, o selênio, vitaminas D e E, o licopeno, que é uma substância presente no tomate, e o ômega 3, que é proveniente aí dos peixes. Como é que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico ele pode ser feito através da pesquisa do PSA no sangue, mas a gente sabe que existem muitos casos de câncer com PSA normal e também muitos casos em que o PSA está elevado e a pessoa não tem câncer. E o toque retal, que muitos homens ainda fogem dele por um mero preconceito, e exames de imagem, aqui um exame de ultrassom, mas a ressonância também ajuda no diagnóstico. Quando você tem uma suspeita de um câncer de próstata, o diagnóstico de confirmação é feito através da biópsia, na qual o médico insere uma agulha via períneo ou via transretal e colhe material da próstata para fazer um exame anátomo-patológico. Resumindo, existe uma controvérsia muito grande se todos os homens devem se submeter à pesquisa do câncer de próstata, porque muitas vezes a gente vai ter o câncer de próstata de forma indolente, um câncer que vai demorar muitos anos para evoluir e você vai acabar morrendo de outras coisas. Mas alguns estudos mostraram que você não fazer essa pesquisa aumenta muito o número de doença grave. Então, existe ainda uma controvérsia. Mas, se a gente for fazer, tem que ser avaliado caso a caso e todos os homens acima de 50 anos precisam pensar nisso. Essa avaliação inicial é feita através do toque retal e PSA e, se houver alguma suspeita, a biópsia. Agora, se o indivíduo for da raça negra ou tiver histórico familiar, essa pesquisa precisa ser feita de forma precoce a partir dos 45 anos. Bom, o tratamento. Quando a doença é localizada e a pessoa tem uma expectativa de vida mais longa, maior que 10 anos, pode ser feita a cirurgia com a retirada da próstata, ou radioterapia, ou ainda terapias localizadas. E quando a doença já está disseminada, com metástase em osso, etc., geralmente são feitos bloqueios através de uso de hormônios ou da retirada dos testículos. Bom, pessoal, sobre a próstata, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu só queria finalizar lembrando mais um tipo de tumor que é muito comum, que é o tumor do intestino, e esse sim vale a pena a gente também dar uma pincelada, que é a realização do exame de colonoscopia cada 2, 3 anos, a partir dos 50 anos, porque através desse exame a gente consegue detectar lesões pré-cancerosas e retirar essas lesões antes que elas virem um câncer. Então, esse é um exame que não há nenhuma dúvida. Se em relação à próstata há alguma controvérsia, em relação ao câncer do reto e do intestino, não há nenhuma controvérsia. A partir dos 50 anos, cabe a todos nós, homens e mulheres, também nos submetermos a esse exame de colonoscopia para a gente poder detectar precocemente as lesões que podem vir a se tornar câncer. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Quero agradecer a atenção de todos. E vocês que estão assistindo essa aula, tornem-se propagadores dessas informações. Obrigado.